Eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês, falar sobre o Espírito Santo, sobre grandes coisas que o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós. Eu vou dividir com vocês 3 textos bíblicos. O primeiro deles está em João 4, 13 e 14. O segundo está em João 7, 38 e 39. E o terceiro está em Ezequiel 47, 6 a 9 e 12. Eu vou começar agora lendo João 4, 13 a 14. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O próximo texto, João 7, 38 a 39. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. E o último texto é o texto que está em Ezequiel 47, 6 a 9 e 12. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do santuário do Senhor. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Lendo esses 3 textos, primeiro as palavras de Jesus, falando primeiro dessa fonte de água que jorra dentro da gente, dando a vida eterna, e depois usando essa figura do rio para falar do Espírito que seria enviado a todos aqueles que crescem em Jesus, Ele fala: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E aí o apóstolo João explica, que essa figura que ele usou do rio se tratava do Espírito que ele enviaria para todas as pessoas que crescem nele. Qualquer pessoa que crer em Jesus recebe o Espírito, e nessa figura desse rio de águas vivas que flui dentro de nós. E aí eu fiquei pensando que essa figura do rio, para falar do Espírito, já tinha sido usada algumas vezes no Antigo Testamento, E uma dessas vezes é nesse texto de Ezequiel. Ezequiel está tendo uma visão, e nessa visão ele vê um rio que brota do santuário do Senhor. E esse rio, por onde ele passa, ele vai gerando vida. Então ele vai mostrando, o caminho que o rio faz,
Então o rio está passando por um deserto e nas margens desse rio haviam muitas árvores que tinham muitos frutos, e essas árvores estavam crescendo no deserto, porque aonde esse rio passa, ele gera a vida. E aí ele fala também que esse rio vai alcançar o Mar Morto. O Mar Morto, ele é chamado por esse nome justamente porque não tem vida, porque como a água dele contém muito sal, muitos sais, né? Ela é incompatível com a vida, então não tem seres vivos, não tem peixes, nem outros seres marítimos, como polvo, lula, camarão e outras coisas que vivem no mar. Não existe isso no Mar Morto, porque ele é muito salgado, então a vida ali não consegue prosperar, né? Não vinga, né? E aí o texto fala que quando esse rio alcançar o Mar Morto, a água do Mar Morto será purificada e ali haverá vida e surgirão muitos peixes. E fala também, né, dessas árvores que estão plantadas, que as suas folhas nunca cairão, que elas nunca murcharão e nunca cairão, e essas árvores estarão sempre cheias de frutos, né? E aí eu fiquei pensando nesse texto tão bonito de Ezequiel, né? Também da figura tão bonita que Jesus usou para falar do Espírito, que é um rio de água viva que brota em nós. E esse rio que Ezequiel está vendo na visão dele, que brota do santuário do Senhor, também é o Espírito de Deus. E assim como por onde ele vai passando nessa terra que Ezequiel está contemplando, vendo nessa visão, assim como ele passa e vai gerando vida, assim também é dentro de nós. Por onde ele passar dentro do nosso ser, ele também vai gerar vida. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre essa relação e de como isso é muito precioso, né, a gente nós termos dentro de nós essa fonte de vida. É uma fonte de vida que está dentro do nosso ser. Assim que a gente aceita e crê em Jesus Cristo, essa fonte brota em nós, né? E pensando nesses tempos que a gente tem vivido, né? Não só agora com a pandemia, mas também já de tempos antes disso, né? A vida tem sido tão difícil, né? As pessoas sofrendo tanto com depressão, com ansiedade, com crises de pânico, né? Isso tem sido cada vez tão mais presente no nosso dia a dia, né? Agora que a gente começou setembro virou um mês da conscientização, né? Da depressão e do suicídio, Setembro Amarelo. E por que isso? Porque realmente essas questões começaram a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Não há muito tempo atrás saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil é o país mais ansioso. Então é onde as pessoas mais sofrem com ansiedade, com transtornos de ansiedade. Mas isso não é só uma questão do nosso país. Em todos os lugares as pessoas têm passado por essas angústias, por essas crises emocionais e psicológicas que têm afetado tanto as pessoas, né? E pensando nesse texto e nessa figura dessa fonte de água viva e que por onde passa gera vida, eu pensei que mais do que nunca nós estamos precisando
que esse poder do Espírito Santo se manifeste em nós, né? Porque se nós deixarmos que o Espírito Santo flua com liberdade dentro de nós, como esse rio de águas vivas, ele vai fazer igual ele fez com essa visão de Ezequiel. Por onde ele passar, ele vai gerar vida. Então, se dentro de nós tem um deserto, o Espírito Santo vai passar por ali e esse deserto vai frutificar, vai dar frutos. Se dentro de nós há amargura, o Espírito Santo vai passar por ali e vai purificar. Se dentro de nós há feridas, o Espírito Santo vai passar por ali e vai curar. Então, isso é muito poderoso e precioso demais. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida e dar essa liberdade mesmo do Espírito Santo fluir na nossa vida e alcançar o mais profundo do nosso ser, da nossa alma, para que ele vá passando e gerando vida. E um trecho, né, do versículo bem aqui no final, que fala em Ezequiel, que também é muito lindo, que fala, né, que por onde todas as plantas, né, que estão na beira desse rio, elas frutificam cada mês. Então, todos os meses elas dão frutos, e os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. E ele diz mais, ele fala que essas árvores que estão na beira desse rio, as folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Então, o que ele está dizendo é que, independente de qual estação vier, se vier um inverno super rigoroso ou se vier um verão super escaldante, essas árvores continuarão dando frutos, independente das questões externas. As suas folhas nunca secarão e nem cairão, e os seus ramos estarão sempre cheios de frutos. E aí eu fiquei pensando também, né, nessa questão, né, que se a gente deixa que o Espírito Santo flua com liberdade dentro de nós, independente do que estiver acontecendo do lado de fora, independente se estiver havendo uma pandemia, se estiver tendo uma crise econômica muito forte, crise política, se as angústias do nosso cotidiano, independente, se o Espírito Santo estiver fluindo com liberdade dentro de nós, nós estaremos frutificando, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor. A nossa vida estará dando frutos, e isso é muito maravilhoso. E não é só maravilhoso pelo que isso vai fazer em nós, mas é mais maravilhoso porque o que isso faz através de nós, porque o Espírito Santo não quer apenas trabalhar em nós, ele quer trabalhar através de nós. No texto fala, né? Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Então, significa que se o Espírito Santo, aqui significa que essas árvores que estão na beira desse rio, não só estão recebendo vida, mas elas estão gerando vida também, né? Elas foram geradas, essa vida foi gerada por causa dessa água, e agora elas estão gerando vida também. Mais do que isso, estão gerando cura. Então, os seus frutos servem de alimento e as suas folhas de remédio.
E isso também é na nossa vida, se o Espírito Santo estiver frutificando em nós, fluindo em nós, fazendo todo esse trabalho em nós, nós também seremos fonte de alimento e de cura para quem estiver ao nosso redor. Seja essa pessoa cristã ou não, seja se ela for aceitar a Cristo ou não, em nós ela terá uma fonte de cura e de alimento para sua alma. E isso é muito precioso, porque isso é o poder de Deus em nós. O poder de Deus em nós não é só para nos abençoar, mas é para gerar bênção. É para nós sermos também um canal de bênção na vida de qualquer pessoa que se encontrar conosco. Qualquer pessoa, tanto faz se ela vai aceitar Jesus ou não, tanto faz se ela é cristã ou é de outra religião. Se ela cruzar o nosso caminho, ela será abençoada. Nós seremos um canal de bênção na vida dessa pessoa. Nós seremos uma fonte de alimento para sua alma e uma fonte de cura também. E isso é muito lindo. É uma imagem muito rica, né? Que se isso estivesse acontecendo plenamente, que maravilhoso seria, né? E aí eu fico pensando, né, na Igreja de Cristo, né? Não a igreja instituição criada pelos homens, que é falha, mas essa igreja que é a noiva de Cristo, né? Essa igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo. Então, essa igreja, esse corpo de Cristo, é esse rio que por onde passa, gera vida. Então, eu queria dividir isso com vocês, para que a gente se aposse dessa verdade, desse poder do Espírito Santo, que ele pode exercer em nós. O Espírito Santo está dentro de cada pessoa que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, e que agora está assentado ao lado do Pai e vai voltar. Então, toda pessoa que crê nisso, ela recebeu essa fonte, esse rio de água que flui e que por onde passa gera vida. Então eu queria que a gente se apossasse disso como indivíduo, mas principalmente como corpo de Cristo, para que a gente seja esse rio também, que por onde passa gera a vida. Eu queria orar para que a gente peça isso ao Senhor, para que o Espírito se manifeste em nós dessa maneira e para que a nossa vida seja esse canal de bênção e essa fonte de alimento e de cura também para qualquer pessoa que cruzar os nossos caminhos. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é tão maravilhosa e tão linda e tão profunda, Senhor. Pai, muito obrigado por enviar o Teu Espírito em nós. Oh, Pai, muito obrigado por Ele ser essa fonte, esse rio de água viva que corre dentro de nós, oh Pai. Obrigada, Senhor, porque isso é um pedaço seu que está dentro de cada um de nós, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus para que Ele venha fluir com liberdade no mais profundo do nosso ser, passando por cada lugarzinho, Senhor, e gerando vida, ó Pai, gerando vida em nós, e que essa vida também gere vida, sirva de alimento e de cura, ó Pai, em nome de Jesus. Faz isso nas nossas vidas, Senhor, faz isso com a nossa igreja, ó Pai.
para que o seu nome seja honrado e glorificado, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, e para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, Pai, que seja menos de nós e mais de Ti, dia após dia, ó Pai, para que o seu nome seja honrado e glorificado com nossas vidas, Senhor, e para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Era isso que eu queria dividir com vocês, irmãos e irmãs. Espero que tenha abençoado a vida de vocês e que Deus abençoe a nossa semana, nos guarde, nos proteja e nos faça ser essa fonte de alimento e de cura também, né? Pensando, né, nesse desafio que a gente tem colocado para a nossa igreja de entrar em contato com pessoas que não são cristãs, que ainda não conheceram a Cristo, que ainda não foram salvas. E pensar nisso, né, de nós sermos essa fonte de vida e de cura e de amor, e que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E lembrando que as pessoas, assim como nós também estamos sedentos e estamos passando por ansiedades e angústias e questões, as pessoas também estão e elas são mais sedentas ainda do que nós. E nós temos essa fonte jorrando e brotando dentro de nós, né? Então que isso também alcance essas pessoas e alcancem as suas angústias, os seus medos e as suas ansiedades e seja como um bálsamo na vida delas. Então eu quero encorajar a vocês a continuarem em contato com familiares, amigos, colegas, enfim, pessoas do dia a dia de vocês que não têm a Cristo, que não são salvas, e que vocês estejam se aproximando dessas pessoas para ser um canal de bênção na vida delas. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Amém? Boa semana, Deus abençoe e os guarde.